Paz e graça, que o Senhor Jesus abençoe quem estiver vendo esse vídeo. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, com a Vilma Alves. Ela é formada em letras modernas e francês. Vilma, e aí, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada. Uma surpresa agradável, né? Muito bom tê-la conosco aqui. Vilma, então conta pra gente como que começou a sua história, né, na área assim, de ser uma pessoa letrada, formada, né, graduada em letras modernas francês. Olha, é uma história interessante, porque eu morava em Morrinhos, né, claro. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu ouvia muito pela televisão o Adamo, que é um cantor francês, e eu fiquei apaixonada em francês. E é assim, engraçado que a minha família nunca estudou francês, nunca, não tem ninguém que fale francês. Mas eu era apaixonada em francês. E quando eu terminei o ensino médio, né, o segundo grau na época, lá no Silvio de Melo, eu fiquei pensando assim, eu queria muito ir para Goiânia para poder aprender francês, né? E aí eu conversei com papai e mamãe, né, porque um tio meu ia para lá, e eu mudei para lá, né, com eles. E aí eu 2 anos que eu estava lá, acho que nem 2 anos, eu entrei numa escola de francês. Começou desse jeito. Aí tu começou na escola de francês, aí você percebeu que tinha aquele dom, aquele talento, aquela aptidão. E eu estava me saindo muito bem, né? Que eu falava bem, a professora gostava, né? Do que eu estava falando, né? Do jeito que eu estava falando. Só que eu não tinha condição nenhuma de pagar. Estava muito difícil, porque era uma escola particular. Era um curso de línguas, né? Então, o que que eu falei, eu vou ter que sair. Não tem como, eu vou ter que sair. E aí uma colega minha, que fazia francês também, inclusive tinha sido minha colega no prézinho, aqui em Morrinhos, no pré. Ela, Sabrina, o nome dela. Nunca Legal, hein? esqueci o Sabrina. nome dela. Essa menina me falou assim, por que você não faz francês? Antigamente não era assim muito divulgado, como é hoje, né, as universidades. Aí na Federal tinha francês, só que eu não sabia nem o que era isso direito. Aí ela falou assim, por que você não faz lá na Federal francês? Não paga nada. Aí eu, sério? Aí eu fui procurar saber, ela me informou onde era, o que fazia, meu tio me ajudou, né? E eu fui para fazer fiz a inscrição. Eu entrei na Universidade Federal de Goiás. Uau! Sem saber que eu ia fazer português. Eu imaginei que ler, não sei, eu falei que eu queria francês. Aí eu me inscrevi. Só que depois, quando eu comecei a estudar, aí eu fui ver que era português também. Você acredita que eu me saía muito melhor em francês do que em português? Interessante. Então, assim, aí eu comecei e foi maravilhoso, foi um curso maravilhoso e já saí empregada, já saí para dar aula no Colégio Carlos Chagas. Uau. Colégio Carlos Chagas, na época, era o topíssimo, né? O top das galáxias, eles falam, né? Então, era um colégio muito conceituado. As pessoas da minha idade sabem o que era o Colégio Carlos Chagas, né? E foi assim, dei aula de francês, né? Comecei dando aula de francês. Foram muitos anos de aula de francês. Depois que eu entrei no português. Vilma, aí esse é o primeiro contato com o francês, o sotaque, assim, né? Brasileira, né? Português, aí quando você conheceu, não deu aquele, tipo assim, né? Um sotaque. Por exemplo, fala uma frase em francês, por favor, aí pra gente. Moi, je m'appelle Vilma. Que significa o quê? Eu me chamo Vilma. Igual no meu caso. E claro, como antes da pele. Meu nome é Cléris Rico. Ton nom, c'est Cléris Rico. Interessante. Aí, eu tive muita facilidade, porque eu gostava demais. Então, parece que, sabe quando é uma coisa assim da alma? Eu sinto isso. É uma coisa de alma, sabe?
eu me identifico muito assim com a língua, e aí eu tive muita facilidade para aprender, né? E gosto demais. Até hoje eu amo francês. Vilma, tem a ver com português? Tudo. Porque o Tudo. que acontece? O francês, assim como o português, assim como o espanhol, assim como o italiano, são línguas neolatinas. Ou seja, Hum, elas são filhas do latim. que legal. Então, o que acontece? Todas elas têm uma raiz muito aproximada, né? Então, muitas palavras. E quando você estuda, por exemplo, se você estuda também um pouquinho do espanhol, você vai ver que elas são muito parecidas, né? A raiz, claro que tem os falsos cognatos, mas assim, é muito interessante porque quando você aprende uma, você vai facilmente na outra, né? Então, eu que sou apaixonada por línguas, assim, eu gosto muito, né? E percebo isso. Até tem uma curiosidade, por exemplo, eu falava assim para os meus alunos, né? Gente, o meu pai fala francês. Sabe por quê? Ele fala assim: ah, você vai fazer isso ou quá? É uma expressão nossa, né? Já. Ah, você vai fazer isso ou que, né? Esse que é quá em francês. Você vai fazer Quá. isso ou o quê? Ok. O que você vai fazer? Então, você vai fazer isso ou o quê, né? Quá. Ele falava isso, né? É uma expressão antiga que eles usavam, né? Então eu falava assim, meu pai fala francês e não sabe. Então, nós, principalmente nós aqui em Goiás, nós temos a mania de engolir os S's, Correto. né? Por exemplo, o menino chegou, você passa isso para o plural. Os meninos chegaram. Mas como é que você passa isso aqui em Goiás principalmente? Como é que você fala isso? Os meninos chegou. Você já entendeu, já Nem comunicou. chegou. Os meninos chegou. Então, no francês, o que acontece? Eles têm a língua escrita, na escrita, por exemplo, eles não pronunciam as consoantes finais. Por exemplo, vamos pegar uma palavra flamboyant. O flamboyant tem um T no final, todo mundo sabe. Mas ninguém fala flamboyante, entendeu? O carro que se chama Passat, aquele carro antigo, Passat, né? Ele escreve Passat, com T. Mas você não fala, a palavra é francesa. Você engole o T final. Você tem na escrita. Eles têm na escrita, mas eles não pronunciam. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Quando a gente vai fazer uma análise das línguas, né? Você percebe isso, que tem muito a ver. A fala nossa, de repente, assim, você pegou... Por exemplo, a palavra colher. Colher, nós falamos colher, né? Às vezes, muita gente fala colher. Você sabe como é em francês? Não. Cuillère, cuillère, cuillère. Por exemplo, filha ou garota ou menina é fille. Se escreve com dois L's, F-I-L-L-E. Mas você pronuncia lá, eles pronunciam fille. Ô, filha, tudo bem, filha? Você entendeu? Então, quando você estuda, você vai percebendo o quanto as raízes, né? A raiz das línguas, por serem latinas, né? Neolatinas, elas se parecem muito. É muito interessante. Não, por exemplo, a maioria das pessoas, não todas, em vez de falar assim, emagrecer, fala esmagrecer. Esmagrecer, Em né? vez de falar assim, nós vamos, fala nós vai. E Isso. no francês tem esse, vamos supor, emagrecer, esmagrecer, tem esse erro, assim, de Eles têm, pronúncia? a gente nem chama de erro, tá? A gente fala que é um desvio da norma, né? Por quê? Por exemplo, quando você fala esmagrecer, houve a comunicação? Sim, a Houve, pessoa entendeu. entendeu? Isso que é o importante. Legal. A gente não deve, por exemplo, uma pessoa que fala esmagrecer, nós vai, nós foi, essa pessoa ela não pode sofrer uma discriminação. Ela não teve o estudo da língua, da norma, Com certeza, assim, né? você entende?
Então, ó, você entende? Em vez de ser Olha aí, tá vendo como eu tô em vez de falando? ser Eu sou nós professora de vai, nós português, vamos, né? não Então, é? eu entendi. Eu sou uma professora de português e tô falando, você entende? Ao invés de falar, você entende? Então, Eu assim, entendi. numa informalidade, né? Sim. Talvez se fosse uma coisa, eu tô me sentindo muita vontade para conversar com você. Ah, muito, muito bom, tá? Então, eu estou falando de uma forma bem informal, né? Porque eu acho que o informal, ele comunica mais. E é verdade. Quando você deixa essa pessoa falar, nós vai, nós foi, você não barra ela, você não fica falando, ô, tá errado. É, Vai, senão ela vai ficar tolhida ali e ela não vai falar, ela não vai conversar mais. Você entende? Então, quando você conversa com a pessoa e deixa ela falar à vontade, a comunicação vai fluir, você vai entender, todos vão entender, e aí vai haver realmente uma comunicação e essa pessoa vai conseguir se expressar. Entende? Vilma, só um pequeno detalhe aqui, pessoal. Galera, quem estiver vendo esse vídeo, inscreve aí no canal, dá uma força, né, dá um like, sininho, vamos fazer crescer, dá uma força aí, tá? Vilma, uma pergunta interessante aqui, ó. No caso aqui, o network, no seu caso, naquela época você foi através da sua amiga, que é o network, ou seja, é o contato, né? Sim. Você começou na escola, né, no caso numa Uhum. faculdade, né? Foi. É como que foi o primeiro passo da faculdade para o primeiro emprego naquela época? Olha, eu tive muita sorte. Eu falo que sorte ao mesmo tempo, eu acredito que pelo meu desempenho numa aula de. Foi uma aula de estágio. Eu estava fazendo estágio com uma professora que se tornou minha amiga, e ela é minha amiga até hoje, professora Valdete. Legal, hein? Eu devo muito a ela, porque ela me deu a oportunidade. Ela, professora da Universidade Federal de Goiás, né, muito conceituada, professora de estágio de francês. Ela me indicou, né, quando foi para ela, porque as pessoas procuravam por ela, né? Aí a Aliança Francesa pediu para ela uma aluna. Ela estava precisando de alguém, de uma aluna, né, para substituir uma outra professora. Aí ela falou para mim, Vilma, você. Ela me ligou, né, e falou, Vilma, tem um trabalho para você, lá na Aliança Francesa. Aí eu, nossa, Valdete, você acha que eu consigo? Eu sempre fiquei com muita dúvida, né, que eu ficava, Oportunidade ali, né? é, ela, claro que consegue. Aí, e ela me ajudava muito, me ajudou muito sempre. E eu fui, e dando aula, sabe quando o coração parece que vai sair pela boca? Mas eu consegui, eu me preparei, ela me ajudou e eu substituí essa professora. E aí, essa professora dava aula também no Carlos Chagas, no Colégio Carlos Chagas. E o que estava acontecendo? Ela estava faltando muito as aulas, porque ela estava se preparando para se casar e mudar para São Paulo. Entendi. Eu nem me lembro do nome dela, mas assim, também foi, as coisas foram se conectando, né? Igual o Steve Jobs fala, no Boa, final tudo se conecta. tudo. Então a minha vida foi assim, eu vou vendo as conexões todas que foram acontecendo. É uma coisa incrível, assim, eu vejo isso muito claro e eu falo que para você que é mais jovem, né? Se você está aqui ouvindo, as coisas vão se conectar no futuro. Você precisa fazer. Você precisa acreditar naquilo que você está construindo e você no final vai ver que tudo vai se conectar, né? Então, a gente fala isso por experiência própria, entendeu? E então, quando ela estava dando aula no Carlos Chagas, né? E pediu, oh, você não poderia me substituir lá no Colégio Carlos Chagas? Era preparatório para vestibular, né? Tinha francês naquela época, francês e inglês é que tinha na Universidade Federal, né, no vestibular. Não tinha espanhol ainda naquela época. Então, eu falei, nossa, você acha que eu consigo de novo? Perguntei agora para essa professora. Nossa, mas você acha que eu consigo dar aula? Não, é muito simples, é muito fácil. Aí, eu, de novo, né, fui. Dei as aulas para ela lá no Colégio Carlos Chagas.
E aí, no final, eu acabei ficando com essas aulas, porque ela se mudou para São Paulo. Quando eu comecei a dar, no primeiro dia, quando falaram, porque os alunos saíam da sala de inglês, aqueles que queriam fazer francês saíam da sala de inglês, era no mesmo horário. Eles saíam da sala de inglês e iam para minha sala. Eu tinha uma sala de francês, né? A sala foi enchendo, enchendo, enchendo. O coração de novo parece que ia sair pela boca. Eu tinha preparado uma aula e aí, mas aí eu respirei fundo e consegui. Eu sei que eu entrei no segundo semestre, eu me formei em julho de 86. 86, hein? Desculpa, Dos anos 80, hein? isso. E em agosto, tudo isso aconteceu, né? Eu comecei a dar aula lá. E depois eu fiquei sabendo, pela direção e coordenação do Colégio do Carlos Chagas, que iam acabar com o francês, a professora faltava muito, e então não estava tendo uma continuidade, né? E desde que eu comecei a dar aula, os alunos só aumentando, a minha salinha ficava cheia, né? E foi dando tudo muito certo. Eu fui muito bem sucedida. Então, foi desse jeito que começou, né? Comecei no Carlos Chagas. E de lá eu dei aula em vários outros colégios, e colégios hoje de renome, né? Quando o WR iniciou, né, lá em Goiânia, um colégio famosíssimo, quando ele iniciou, eles me chamaram, eu estava no Colégio Anglo também dando aula, eles me ligaram, né, na hora do recreio, perguntando. O Rubão perguntou: Vilma, você é professora de francês, né? Você quer ser a minha professora? Eu vou começar um cursinho aqui e tal, né? Hoje ele é um fenômeno em Goiânia. E assim também foi com o Visão, que um ano depois, né, o Colégio Visão começou um ano depois do Rubão. Eu também dei aula lá durante muitos anos, né? No Rubão, acho que uns 10 anos, no Visão, uns 12. No Pré-Veste, lá depois do francês, que o espanhol começou também a aparecer, né? Uns anos depois. E aí eu comecei português lá no Pré-Veste. Pré-Veste também hoje é muito conceituado em Goiânia, né? Pré-Veste, o Visão hoje eles venderam para um pessoal, um sistema lá grande, sabe? Então, assim, WR, Preveste, eles estão ainda com esses nomes ainda, né? O sistema, acho que é sistema Visão de Ensino, acho que não mudou, mas eles venderam para um outro sistema, mas estão lá até hoje, sendo ainda muito importantes na vida de muita gente. E uma pergunta assim, curiosa e interessante. Não precisa falar o valor, mas naquela época, nos incríveis anos 80, a remuneração era boa? Era. Então já era, já era Olha, interessante já? era interessante. Só que depois, assim, foi desvalorizando muito, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu que achei que foi muito ruim, porque dar aula só em colégio particular não foi bom para mim. Enquanto, por exemplo, eu não sei se eu poderia falar isso, mas assim, o que acontece é que a gente não é muito valorizado na questão de, por exemplo, de assinar carteira, CLT com o valor mínimo de aula, um mínimo de aula possível, o resto você ganha por fora. Não sei nem se eu, né, se eu poderia falar sobre isso, mas é mais ou menos isso que acontecia. Ganhava bem, ganhava-se bem. Sim. No entanto, no final, para aposentadoria não é bom. Não entendi. Tem que prestar um concurso, né? Então, assim, para você ser mais. Ter esse respaldo melhor, né, no final. Se bem que hoje eu também estou muito em dúvida, né? Que não sei o que é. Tá complicado, né? Mas tudo bem. Tá bom. E assim, o coração pulando ali, coração na mão, como que foi lidar com alunos, né? Aquela pressão, aquele desafio mesmo, né? Porque não são só um, dois, são vários, né? Sim. E Olha,
eu falo para você que naquele tempo era muito bom. Eu não tinha assim problema. Tinha indisciplina? Tinha. Mas assim, o pessoal, você ia, conversava, dava um, né? Oi, né? Vamos lá, vamos. Professora, né? É, Tia e você tal. conversa, você conversa com respeito, você tem o respeito deles. Verdade. Naquela época, principalmente, era muito bom. Eu encontrei um desafio maior, foi agora, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia, eu coordenava uma escola no Jardim Guanabara. Essa escola eu dei aula também durante 20 anos, eu fiquei lá, 22 anos, dando aula no início, né, de português, de sexto ano do ensino fundamental até o ensino médio, né? Depois de um tempo, acho que uns 10 anos eu coordenei também, uns 10 anos talvez. E aí, então era muito bom, sempre conversei muito em sala de aula, com os alunos, sempre mostrando o quanto é importante o respeito. O respeito por cada pessoa que tem ali na instituição, o respeito pelo porteiro que recebe eles ali todos os dias, o respeito pelo pessoal da limpeza que deixa tudo limpinho para eles. Então, assim, era tão legal. Essa escola ela é maravilhosa. Até hoje, assim, é muito boa, porque esses valores, né? É uma escola pequena, mas assim, com valores gigantes, entende? É uma escola que eu tenho saudade, porque eu gosto muito, né, de estar na sala de aula, eu gosto desse contato, eu sinto falta, né? Mas durante a pandemia foi muito difícil. Nós tivemos, assim, que nos desdobrar, né? Os professores tiveram que trabalhar demais. Foi muito difícil para nós. Eles nunca ficaram sem aula. Os alunos nunca ficaram sem aula. Por quê? Quando a gente viu que era assim, de 15 em 15 dias tinha um boletim, um negócio que saía, que você, de repente, ficava naquela esperança. Nossa, será que vai voltar? Mas aí a gente foi vendo que não voltava. Porque a doença só estava matando pessoas, matando, matando. E a gente viu que aquilo não ia acabar tão cedo. Então a gente teve que dar os nossos pulos, né? Tivemos que dar os nossos pulos e começar a dar aula online. Reuniões online com os pais. Os professores aprenderam muito, nós aprendemos muito, né? Durante a pandemia. Mas, ao mesmo tempo também, depois que eles voltaram, principalmente, aconteceu algo que foi muito difícil. Parece que houve uma transformação, assim, os meninos ficaram muito ansiosos. Foi uma dificuldade muito grande no retorno, né? E também, sabe quando assim parece que você estava sendo vigiada? A gente fazendo o máximo que a gente podia para dar as aulas, o professor se desdobrando, a gente não tinha horário de dormir. O professor não, eles preparam as aulas à noite, final de semana, né? Às vezes o pessoal pensa assim, nossa, o professor é bom, né? Tem férias 2 vezes no ano, gente. Lê do engano. Não, não é assim. Nós trabalhamos demais, né? Então, a gente vai trabalhar e fica corrigindo prova, elaborando elaborando aula. Isso não acaba nunca, é uma coisa infinita. Então, a gente fazendo tanto, né, se desdobrando tanto, e a gente ainda tivemos pais que duvidavam e que ficavam ali falando, e ainda que a gente estava dando aula, que aquilo lá, qualquer um, isso não são todos, não. Claro que pais maravilhosos que entenderam, né, os momentos que nós passamos, mas tinha pais também, e também acho que é por causa daquela. Estava todo mundo nervoso, aquele tempo de pandemia deixou todo mundo muito nervoso, muito angustiado, né? Mas às vezes a gente ouvia assim, pais falando que não, que aula daquele jeito lá era só pegar na internet,
e teria, sabe? Desvalorizando o trabalho do professor. Então, tudo isso aconteceu muito nesse tempo de pandemia, e aí me cansei muito. Eu acho que foi o tempo da minha vida todinha de aula que eu mais fiquei cansada, fiquei muito exausta, exaurida mesmo, sabe? E aí eu pedi conta, eu pedi para sair. Pedi para meu chefe, não queria de jeito nenhum, né? Mas assim, eu precisava. E foi incrível. Em 2022 eu saí da escola. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu já estava aposentada, já tinha muito tempo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Isso foi em 2000, trabalhei até o final de 2022. Quando foi em 2023, Aconteceu um pequeno erro técnico, mas continue, Vilma. e quando foi em 2023, em março, olha só, eu estava janeiro, dezembro, festas e tal. Janeiro, fevereiro, eu sem ainda saber o que fazer, né? Eu estava em Goiânia, morava lá. Aí minha mãe passou muito mal. Ela ficou muito mal. Eu tive que vir, né, para poder cuidar, né, dela. Graças a Deus, ela ficou bem. Mas aí eu vi que eles não podiam mais ficar sozinhos. Foi quando a minha vida mudou totalmente, porque eu me mudei para cá, para Morrinhos. Legal. Né? Então é assim, acho que eu contei mais ou menos a minha história. Vilma, só uma pergunta aqui interessante sobre o pós-Covid. Como que foi assim, o antes, né? Tá normal, da sala de aula, aí depois eu acho que acredito que mexeu com a cabeça de quase todo mundo, né? E aí, como foi essa volta às aulas? Foi muito difícil porque a gente. Nós tivemos, né, aquela. Conversando com ela. E aí, pode continuar. Nós tivemos uma mudança muito grande, né, como eu falei para você. Aulas online, reuniões online com os pais, né? O pós-Covid, quer dizer, quando eles retornaram, como eu falei para você, eles estavam muito ansiosos. Eles não queriam muito saber de estudar. Já era difícil, ficou mais difícil. Ficou muito mais complicado. Por mais assim que a gente se desdobrasse, mas assim a gente não tinha aquele retorno. E parece que até hoje eu sinto isso. Eles ainda não. Eu acho que cada dia está mais difícil. As coisas estão chegando, porque aí vem a questão, nós usamos muito mais o celular, e aí isso ficou assim, foi uma febre. Tanto é que agora tem a resolução aí que agora proibiu o celular. Por quê? O pós-Covid foi celular, assim, daquele jeito, né? E queriam tudo de mão beijada. O professor faltava dar resposta para as coisas, mas assim, eles não valorizavam, sabe? Entendi. Então foi muito difícil. E eu acho que isso ficou tão ali, foi tão marcante durante a pandemia, que aí eles continuaram assim, os alunos, os pais, porque quando você tem uns pais que se comprometem a ajudar, a mostrar a importância do ensino, sabe? Eu acho que é muito melhor. Quando você não tem esse apoio, porque o que acontece? Geralmente, eles colocam o filho lá e aquilo tem que ficar por conta da gente. É o professor que tem que se virar. E aí você tem que cuidar de disciplina do aluno, que ficaram muito mais indisciplinados. Você tem que cuidar da indisciplina, você tem que cuidar você tem que fazer com que o aluno aprenda aquilo que ele não quer. Entendeu? Então, foi muito difícil o pós-pandemia. Vilma, e assim, ó, no francês, hoje, a gente sabe que é uma língua, é uma arte, né? Fala grande, Bruno. E assim, tem como a pessoa hoje desenvolver uma carreira fora
do ambiente de graduação de uma faculdade, de uma universidade, de repente escrever um livro, compor uma música, de repente dar uma palestra, um curso. Tem outros nichos dentro desse nicho? Tem. Só que o francês, eu acho que principalmente depois que o espanhol veio, as pessoas achando, nossa, é muito fácil e tal. Só que não é tão fácil assim, não. Não, né? É muito parecido com o português, que também não é fácil, Com né? certeza. A língua portuguesa, ela é muito complicada. Então, assim, tem que ter estudo, né? A pessoa... mas eu acho, assim, que é interessante, o que é interessante é que o brasileiro, ele tem uma criatividade maravilhosa e o que ele quer, ele consegue. Principalmente hoje com essas mídias, com a mídia não, com a tecnologia, né? Você é capaz de aprender muito, né? Então, e até de ensinar. Então, com essas tecnologias, você se reinventa. Não precisa. É bom fazer um curso, é claro que é bom, né? Mas você pode, a partir daquilo ali, você pode se reinventar. Eu não sei se é isso que você está querendo saber, mas assim, acho que através de músicas, né? Você pode fazer tanta coisa através de músicas, através de os podcasts que foram criados, gente, eu acho tão interessante. Tem tanta coisa boa, documentários. Você tem tanto como aprender, né? Que tem uma variedade gigante de coisas, né? Que você pode buscar, né? E passar isso também, né? Não sei se é isso que você... Vilma, e assim, nesse nicho, nessa área assim, na língua francesa, qual o tipo de porta que abriria para quem tem um curso hoje, sua graduação, assim, uma empresa, às vezes ir para outro país, um intercâmbio, isso aí valoriza o currículo dele? Nossa, eu acho assim, no turismo, por exemplo, eu até pensava, eu cheguei a pensar em fazer também como, ser um guia turístico, né? Uma guia turístico, né? Porque você tem contato com várias pessoas, né? Então, ó, tem guias, né? Você pode explorar o seu conhecimento, né? Você pode também criar, você pode até dar aulas online, né? Boa. Você tem, claro que nós temos vários cursos aí, mas de repente você tem todo um jeito para poder chamar a atenção da outra pessoa. Fala, nossa, eu gostei do jeito dessa pessoa ensinar tal, porque nós somos seres humanos totalmente diferentes, né? Então, você que é compositor, por exemplo, você tem o seu jeito de comunicar, você que tem esse canal, você tem esse jeito seu de comunicar. As pessoas falam, nossa, é legal ouvir, Cléris, é muito legal. E passa a ouvir. Então, assim, depende muito da gente. É uma coisa que vem aqui da alma mesmo. Eu costumo sempre falar isso, né? Que você gosta de tal coisa, você vai, você consegue atingir aquelas pessoas que realmente se conectam, né, com você, né, que acham que seria legal mesmo fazer alguma coisa ali, né, um curso, assim. Por falar em curso, você já pensou em, de repente, escrever um livro, escrever um e-book, quem sabe um curso, né, uma videoaula, expressando o francês através do seu conhecimento? É engraçado, isso já passou assim pela minha cabeça. É engraçado que a gente ensina e a gente não faz, né? Eu ensinei e-book, ensinei para os meus alunos o que era um e-book, como é que se fazia um e-book. Sério? Eu mostrei em sala de aula, eu fazia isso com português. Então eu ensinava, eles fizeram o e-book deles, até foi surpreendente. É engraçado, eu tenho 3 cordéis que Legal. eu tinha um projeto de cordel do trânsito, né? Foi em 2010 que eu comecei esse projeto. E esse projeto foi muito legal, que nós lá em Goiânia, a nossa escola, onde a gente começou, que foi essa que eu fui também coordenadora, lá no Guanabara, no Jardim Guanabara, em Goiânia, é, eu, nós somos conhecidos, né,
como a escola do cordel de trânsito. Porque os nossos alunos, eles faziam os cordéis, e aí o meu chefe colocava, né, fazia livrinhos, e a gente levava esses livros, na época lá, Que principalmente legal, hein? Cordel, né? então, assim, vários livros foram feitos de cordéis, escritos pelos próprios alunos. Aí eu ensinando a fazer um cordel, né? Que Eu, legal, eu né? falava para eles, olha, o cordel é a partir de uma história real que tem acontecido, porque tem tantos acidentes, né? Tantas pessoas com vítimas fatais, tanta coisa que pode ser mostrada. Você, a partir de uma história, você conta a história, só que em versos, né? Inversos, né? Então o cordel do trânsito, porque o cordel ele é muito difundido no Nordeste, né? Popular, É bem. muito popular mesmo, né? E aí eu coloquei esse cordel, falei, não, uma vez fui no Nordeste, fui ao Nordeste, eu falei assim, nossa, vou trabalhar esse negócio. E em 2010, que tinha uma novelinha, que era Cordel Encantado, se não me Acho engano, que sim. aí, a partir dessa novelinha, eu falei, gente, vamos trabalhar cordel do trânsito. Eu achei muito interessante, eu pensei que comigo vai dar certo. E nós fizemos muitos cordéis durante vários anos. Enquanto eu estava lá, a gente estava fazendo cordel do trânsito. Então, foi muito legal. E eu tenho 3 cordéis de coisas que aconteceram comigo, né, com meus filhos, Que com a minha legal. família. Eu tenho 3 cordéis. Três Enquanto eles faziam, eu também estava escrevendo. Então, o exemplo arrasta, né? Então, Com imagina, eu certeza. peço para fazer e não faço. O e-book realmente foi uma coisa assim, eu pedi para fazer, mostrei como é que era. Infelizmente eu não fiz, mas o cordel eu fiz ali naquele momento em que eles escreviam, né? Eu também fui fazendo os meus para mostrar para eles que era possível fazer. Isso é interessante. Assim, há tempos atrás o pessoal gostava muito de gibi, livro, Sim. cordel. Por que você acha que essa cultura foi se perdendo? Olha, há uma evolução das coisas, né? Então, não é que tenha se perdido, tanto é que muita coisa tem voltado, né? Eu acredito que um gibi é tão legalzinho para ler, não é? Demais, né? Tem gente que até hoje ainda gosta. E o que que eles andam até fazendo? Tem livros que eu adotava para os alunos de leitura, que as histórias, para elas ficarem mais fáceis, né? Elas eram contadas em quadrinhos. Tem isso, Tem para quadrinhos, né? facilitar, né, a leitura, porque essa leitura, se pegar um livro hoje ali e ficar lendo, o aluno não está tendo paciência mais para isso. Então, tem a inovação. Acaba que os autores também vão se adequando, né? Porque se você precisa evoluir, não tem jeito, né? Verdade. Então é uma evolução, mas eu acredito que mesmo a gente, a gente pode fazer coisas novas pensando nas antigas, né? Nossas, Que é até uma né? Que a fonte de gente. inspiração, né? Sim, sim. Uhum. Godinho, só um minutinho. Vilma, você falou sobre a música Aline, né? Que é uma música francesa, né? Sim, Por favor, uma palhinha pra gente. Sem violão, né? pode ser. Ó, meu sobrinho para tocar, né? É, Mas Bruno. assim, eu vou cantar aqui então um pedacinho, Que né? seja uma palhinha só. Sim. Aline, é uma história muito bonita, né? Aline, Aline. porque assim, o autor, ele perdeu a esposa, Não e sabia. aí, ele perdeu a esposa, e aí ele tinha muita saudade dela, ela fazia muita falta, né? E ele escreveu essa música em homenagem a ela, entendeu? Aí, então, é assim. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Um pedacinho. Poderia ter mais um pedacinho de Sim. outra?
Tem, Legal. tem uma que eu cantava sempre os meus alunos, quando eu ia ensinar francês, no francês, eu ia ensinar o imperativo. Aí, antes de ensinar o imperativo, né, eu cantava a música para eles. Aula com música, né? Muito bom. Então é aquela música Voyage, porque aquela música fala Voyage, voyage. Ela tá falando viaje, viaje, voe nas alturas, sobre as ilhas Fiji, Fujiyama. Quer dizer, é uma viagem mesmo, entendeu? Então, aí eu colocava lá, né, a música e eu cantava para eles, né, sem violão. Ela é assim. Au-dessus de vieux volcans, glisse des ailes sous les tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Des nuages en marécage, des vents d'Espagne en plus de 4 heures. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne revient. Nossa, essa música é francesa. Sim. Viu, Mar? Teria mais um assim, tá muito bom. O pessoal gosta mais de música. Deixa Se eu não for gostar da ver, sua boa vontade, né? Tem uma outra também que eu canto. Sim. Foi tema da novela agora. Quem é noveleiro aí, ó. Os noveleiros de plantão. Aldete Reutemann, né? E o Cauã Raymond, né? Que eu esqueci o nome dele. Acho que era César, né? Na novela. Cantaram essa música, que eu também gosto muito. É aquela, Et si tu n'existes pas? E se você não existisse, diga-me, por que eu existiria? É um pedacinho dela. Então, ela é assim. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Uau! E eu tô percebendo que, além do Bruno e do Marcão, a família é uma família de cantores, né? Olha, que você afinação! Não viu, as minhas irmãs que são ótimas, viu? Sério? Também? Nossa, elas são melhores, eu acho. Elas são ótimas. Que é na sua opinião, assim, a minha filha é maravilhosa também para cantar. Também? E na sua opinião, a pessoa nasce com esse dom, com esse talento ímpar, único, ou a pessoa adquire? O que você me diz? Eu acho que tem uma veinha aí, sabe? Porque o papai e mamãe, nossa... Todo mundo canta. Todo mundo canta, demais. né, madrinha? Se você Papai ver a cantava Silvia e a muito bem. Lúcia, Sério? tanto que elas cantam bem. A Suzy é um encanto de pessoa, né? Carisma de pessoa, né? Sim, sim. Viu, Então é mano? isso. E outra pergunta interessante dentro da literatura francesa. Tem vocais, tem consoantes, tem tudo isso aí, vamos supor, tem conjugação, tudo tem isso? tudo. Muito parecido com o português. Muito, muito. Então, por exemplo, como eu já tinha uma facilidade, até mesmo como eu comecei com o francês, eu conjugava, né, os verbos, tinha que ensinar, né? Até isso me ajudou no português. No português, porque o português, ele é muito complexo mesmo, né? E assim, então, uma ajuda muito a outra, muito. Tem tudo aquilo lá, objeto direto, objeto indireto, a gramática, né? A gramática as normas, vamos dizer assim, né? A norma das línguas, eu falo agora do francês e do português, elas são muito parecidas. Então, tem toda uma semelhança ali mesmo. E assim, no mundo francês, né, no país, assim, na arte, na cultura, o vestir influencia, você acha que o mundo, o Brasil, né, naquela época, não só o sotaque, a música, né? O que você me fala, o esporte, principalmente a parte
estética? Você acha que sim? Você falar Sim. outra língua? Como que seria? Não, no caso assim, a cultura francesa influencia aqui no nosso país, no Brasil. Já influenciou muito. No século XVIII, XIX, nossa, era o francês, né? O chique era o Isso. francês. Vinho, não sei se vinhos também. Agora, sim, sim. Aí, o que que acontece? Quando dominou-se o inglês veio, né, tomando conta, vamos dizer assim. Aí o francês, ele foi... por exemplo, uma coisa que eu falo, quando você tinha lá, por exemplo, o rouge. Ah, você passar rouge. Você passar o rouge. Era rouge. Muito. Quando eu era bem novinha, eu ouvia, era isso. Ah, vou passar um rouge aqui. Depois passou a ser o quê? Blush. Blush. Até eu falar. Blush. Então, assim, a língua, ela vai se transformando também. A cultura, ela é tão importante. Então, tem uma dominação da cultura, né? Com certeza. Então, naquela época, século XIX, início ali do século XX, era o francês, mas depois inglês veio com tudo, né? E com isso, você vê que você quase não ouve nem música francesa. Tem demais, tem lindas, maravilhosas. Você ouve, você lembra das músicas antigas, né? Sim. Mas as músicas modernas, mais atuais, não tem. Você nem ouve. E tem tantas maravilhosas. Só que a dominação agora, né? É mais mesmo o inglês, né? E como você me disse, você morou em Goiânia nos incríveis anos 80. Sim. E assim, dá aquela saudade assim de... Volta lá atrás, assim, daquela escola tão boa que você Nossa. trabalhava, que era pequena, talvez uma famosona, mas talvez não era tão bom Uhum. quanto a menor. E como é que era aquela vibração, atmosfera, né? Anos 80, música, né? Outro tipo de vida, né? Alimentação totalmente natural, as pessoas mais inocentes, mais simples, né? Com mais Era amor, né? isso. Mais amigo, né? Os valores, eu acho Valores. que mudou demais, sabe? Assim, os valores daquela época eram outros. Os colegas eram muito mais próximos, né? Os alunos eram mais próximos dos professores. Então, o professor era tão valorizado naquela época, os alunos amavam os professores. Então, isso aí a gente sente um pouco de falta, porque assim, hoje é diferente, parece que é mais. Eu sinto talvez até uma falsidade. Você não consegue mais se aproximar. Tem uma barreira, sabe? Às vezes parece que as pessoas estão muito desconfiadas. Então eu vejo, a diferença eu vejo aí. Naquela época eles eram todos muito mais unidos e os valores eram bem aflorados, né? Eram bem aflorados. Aí hoje já tá bem difícil. É mais complicado hoje em dia. Acho que eu vejo isso. Eu lembro que em Morrinhos, no Colégio Estadual Silvio de Mello, época de dia das crianças, dia do professor, aquela festa, né? Aquela magia, né? E a gente tinha um respeito assim, pelo professor, um carinho, tipo assim, a Sim. tia tal, uma admiração, né? Sim. Achava a tia, nossa, tia tal, né? Super gente boa. Para mim era tão bom ir para a escola que eu lembro que as férias eram ruins para mim. E a escola era aquela coisa assim, você encontrava o seu amigo tal, né? Inclusive, até só a Permaquera, desde o primeiro dia de aula preparatório até no final do segundo grau, não, do primeiro grau. Foi todo ano, eu passava à tarde, coincidência, que essa também passava. Tipo assim, ano a ano. E era diferente da atmosfera, né? Totalmente. Mas né? eu te falo uma coisa, havia um compromisso dos pais com os professores. Eu vejo essa diferença. Eu me lembro direitinho, quando a gente foi começar no Silvio de Mello, eu fui da turma que pisou no Silvio de Mello, tudo brilhando, aquele chão brilhando. Nós começamos o segundo grau. Lá embaixo, onde hoje é a prefeitura, era uma casa de freiras, parece, alguma coisa assim. Eu sei que a gente estudou lá até ficar pronto o Silvio de Mello. Aí, quando ficou pronto, nós passamos para lá, entendeu? Então, assim,
Gente, que coisa linda que era aquilo. E aí eu me lembro de uma professora, nossa, eu nunca esqueci o nome dela, de educação física. Você vê? De educação física, que é a professora Maria José. Ela falava, olha, preciso de um pedaço de rodo, né? Falou tantos centímetros, e os pais, tinha reunião, os pais falavam, tem que pintar esse pau, tal, é porque a gente ia fazer exercício com ele. A gente dava a volta todinha ali, até onde hoje é a Rua Pará, né? Aquela daquela escola, eu esqueço os nomes, eu já esqueci os nomes, mas era muito grande a volta que a gente dava, até com o pauzinho para ficar postura, né? Para ficar aqui, Postura, ó. né? E aí ela falava, olha, preciso disso, disso, disso. Os pais providenciavam, você entendeu? Hoje você não tem mais aquele compromisso dos pais, porque o que está precisando, o que eu acho que realmente é necessário, é os pais trabalharem junto. Eu falo que nós somos um tripé. A escola, os pais e os alunos. Interessante. Ninguém funciona sozinho ali, ó. Escola sozinho vai cair. O aluno sozinho não vai. Só escola e aluno também não dá. Esse tripé precisa funcionar. Você entende? Então é muito importante que os pais participem da escola, com a escola, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. A escola, né, uma durinha só não faz verão. Então, a gente não consegue sozinho. O aluno não consegue sozinho, ele precisa do apoio dos pais, os professores precisam dos alunos e dos pais, todos precisam, os pais precisam do professor e do aluno, entendeu? Esse tripé precisa funcionar. E hoje em dia, assim, parece que está escasso novos professores, o pessoal não está mais interessado, não sei se é por isso, assim, alguma coisa aconteceu, e também os alunos não estão interessados em estudar, né? Não sei se uma coisa já tem a ver com a outra, né? Mas aí acho que vai esse tripé que não está funcionando. Eu acho que a base seria isso aí. Tinha que ter isso para funcionar, né? E infelizmente essa base não, esse tripé não está funcionando. Por quê? De um lado, né, os pais não têm tempo, mas precisa criar um tempo. Entendi, não tem Eles tempo. não têm tempo. E aí colocam eles lá na escola. A escola sobrecarregada, ela tem 1000 coisas para fazer, coisas burocráticas também, né? Porque você ir lá dar aula é maravilhoso, você vai lá dar a sua aula, mas por trás daquilo, você foi dormir tarde da noite elaborando aquela aula. Não é simplesmente, como é que você vai dar aula sem se preparar? Entende? Então, e os professores têm que dar aula em muitos lugares porque não valorizam, né? Não há uma valorização, então você precisa ficar dando aula de manhã, tarde, à noite. Você entendeu? E os alunos ficam ali, né? Como não tem, os pais não vão cobrar em casa. Os professores cobram, mas eles não importam, não estão nem aí. Então, tá havendo um desinteresse geral, acho que por conta dessa falta de união. É preciso que todos se unam, né? Para ajudar esse menino. Que futuro que eles vão ter? Como é que vai ser isso? YouTubers? Influenciadores digitais? Não é todo mundo que vai conseguir, né? Então eles precisam aprender alguma coisa para depois descobrir o seu caminho, não é? É o que eu acho. Vilma, e sobre a IA, inteligência artificial, o que você me fala sobre Uau! isso? Meu Deus! E aí? Você acaba com a gente. Meu Deus, o professor, isso aí é tão complicado, porque eles vão achar que, não, agora eu tenho IA, eu posso saber tudo por lá. Mas não é assim. Tem várias coisas que a gente precisa passar para eles, para os alunos, que não é uma IA que vai, sabe, resolver o problema. Ela é uma ferramenta. Isso é importante que fique claro. É uma ferramenta muito importante para os alunos, para os professores, mas ela não deve ser uma coisa que vai substituir a educação, por exemplo, né? É só mais uma ferramenta. Assim como a gente tem a internet,
né? Então, assim, mas é assim, é amedrontador, porque essa IA aí e vai ficar muito mais evoluída, né? Então é preciso aprender a trabalhar com isso. Você precisa ter, eu acho que todos nós precisamos ter o pé firme ali, né? Ah, tudo bem, eu vou aprender isso, eu tenho essa nova tecnologia, tal, eu vou lidar com ela, mas assim, sem me lambuzar, né? Ah, não é só isso. É igual comida. Você tem que ser moderado, nem de Verdade, mais, nem de menos, verdade. né? Quando os meus filhos, por exemplo, meus filhos é da época 89, 88, 89, né, que Final eles dos nasceram. 80, Quando eles começaram, quando veio essa questão do computador, tal, né? Eu falei, gente, eu não vou conseguir, eu não vou proibir vocês de nada. Vocês já sabem. A base eu coloquei, né? Vocês já sabem o que que é errado, o que que é correto. Então vocês, eu não vou ficar falando, ah, não vai ver isso não. Ah, não sei o quê. Eu colocava, quando eram pequenos, eu punha o canal que eu queria, eram canais, poucos canais, né? show da Então, Xuxa. não, eu colocava lá no na TV, nossa, até lembro até hoje, o Castelo rá Ah, eu colocava ali naquele canal. Então, assim, eu controlava naquela época, né? E aí, quando foram crescendo, que veio, já começou aquela questão do computador e tudo mais, eu falei, olha, eu não vou conseguir, eu não vou falar para vocês, ó, isso é proibido. Não, não vou falar nada. Vocês já têm consciência do que vocês podem ou não. Se é uma coisa boa, tudo bem. Se não é, passa para outra coisa, né? É como eu fiz com eles também, porque eu não tinha tempo, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Acompanhei meus filhos, eu tenho um casal, eu acompanhei meus filhos ali na alfabetização. Ali fui, né? Cada coisinha errada eu ia ali e tal. Depois eu falei: olha, agora são vocês. Eu não posso, eu não tenho tempo. E aí, se chegar alguma coisa aqui para mim, eu nunca vou olhar na mochila de vocês, nunca. E também não vou querer que vocês façam isso comigo. Então, assim, lá em casa, nós três, né, somos muito respeitosos e a gente passa isso também para as pessoas, né? Então, eu acho assim, essa questão da IA, ela é uma coisa que você precisa conversar muito com seu filho, para poder falar, olha, tem um mundo de informações aí. Agora, você pode se estrumbicar aí, se cair num negócio ruim. Então, acho que é a questão dos valores. A família precisa estar junto, né? Senão, não tem como, Com um né? biscoito aí que senão. interessante, teve uma que eu falei aqui sobre a Xuxa, mas eu naquela época, eu amava show da Xuxa, foi minha infância. Eu amava Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Sim, Palhaço Bozo, aham. Os meninos também, desenhos, meus né, os filhos desenhos assim, gostavam. eu gostava de tudo, assim. Aham, Eu costumo dizer que a minha infância, anos 80, foi demais. Quem viveu a infância 80, viveu a juventude 80, eu creio que foram pessoas privilegiadas, tanto na sim, infância quanto na adolescência, porque foi uma época incrível, né? Em todas as sim, áreas, né? Hoje é outros tempos, nós estamos em isso. 2025, né? É outra história, né? Mas você deve concordar comigo que os pais estavam muito mais presentes, Com né? certeza. Né? A escola era maravilhosa, né? Os Não programas é? eram maravilhosos, né? E você poderia fazer, por exemplo, tinha ali uma correção, vamos dizer assim, com o menino, você comunicava. Se você conversasse, eu sempre fui de conversar com o menino, com o aluno. Antes de mandar para os pais, né, eu conversava com ele em particular, né, chamava ele e falava, poxa, não esperava isso de você, né? Então, assim, você conversar primeiro. Depois, se não resolver, aí você chamar os pais. E quando você chamava, naquela época, tinha respaldo, né? Coisa que estava muito difícil agora, mais no final, entendeu? Que eu acabei assim, falei, não, deixa eu sair, deixa eu viver mais um pouco, né? Então é Então, isso. vamos agora para um ping-pong. Eu te faço a pergunta e tu responde
rápido. Quem é a Vilma? Nossa, acho que hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa que tenta ajudar outras da melhor forma possível. Mas antes eu pensava mais era nisso, mas agora eu estou também me ajudando primeiro, porque eu sei que se eu não me ajudar, né, eu não posso ajudar os outros. Boa. Vilma, qual que é o seu signo? Câncer. Cor preferida? Nossa, lilás. Uma comida ou um prato preferido? Ai, meu Deus, são tantos. Mas adoro biscoitinho que é de queijo. Biscoito de queijo, né? Uma cidade do Brasil e um país. Cidade do Brasil, eu não conheço tanto assim, mas a cidade, nossa, eu amei Gramado. Na Gramado. Achei lindo. Você E um falou país que um país? conheceu ou queira conhecer. Ah, eu vou falar, porque eu tive a oportunidade de ir na Europa, né? Uau, E fui então, a 5 países, né? Eu fiquei encantada. Meu Deus, é muito diferente. realmente é. Eu nunca fui, mas dizem que Pelo trânsito você vê que você não está no Brasil. uma música preferida. Lembra de uma? Vou passar essa aqui. Meu Deus, uma música preferida. Essa francesa, né? Eu adoro a Aline. A Aline, né? Uma dupla ou uma banda preferida? Número 1, para você. Eu gosto daquelas coisas mais antigas lá. Bon Jovi, adoro Bon Bon Jovi. Jovi. Nossa, Rolling Stones, Uma aquele banda, andadinho dele lá, aquela dança dele lá, eu gosto mais banda do deles. Mick Jagger, né? Eu gosto dessas coisas assim. Ainda quando o inglês ainda era no Brasil, né? Eu sou daquela época, então eu gosto muito dessas bandas inglesas, né? Vilma, qual um grande sonho que você ainda tenha? Nossa, eu quero ter muita saúde para cuidar mesmo dos meus pais, né? Estou fazendo isso da melhor forma possível, mas eu tenho um sonho ainda de viver bem com os meus filhos, minha netinha que já chegou, que está aí crescendo. Eu quero ser muito feliz com eles. E para fechar com chave de ouro, deixa um recado, assim, uma dica, né? Um conselho para o pessoal que está vindo, para o pessoal que está vivendo e para o pessoal que já está bem mais lá na frente. No sentido de idade, né? Olha, esse pessoal que está vindo é aquilo que eu até falei no início, da questão de se conectar, né? Acredite naquilo que você está fazendo e faça todo dia um pouquinho. Porque você não consegue tudo. Porque eu acho que assim, os jovens principalmente, eles estão querendo tudo muito rápido. E não é assim que a gente consegue. As coisas boas, elas são mais lentamente, Pegou a visão. constante, né? É aquele devagar e sempre. Constância. Como eu faço. Eu vou até falar uma coisinha aqui que eu faço todos os dias. Eu vou no trotezinho, lá no lago, 7 quilômetros. Entendeu? Constante. Nem corro e nem também ando. Eu vou naquilo. Constância. Quando eu começo ali, eu só termino depois que eu completei os 7 quilômetros. Entendeu? Então eu acho que a vida é assim. Você tem que fazer, esses jovens principalmente, não queira nada corrido. Faça todo dia um pouco e você no final vai conseguir o seu sonho. Vai conseguir realizar o seu sonho. E para as pessoas mais, talvez da minha idade ou para mais idosas, muita paciência, muita calma, porque as coisas também é devagar, é um dia após o outro. Hoje eu não consegui fazer isso, amanhã eu vou conseguir. Mas eu preciso tentar, eu preciso querer, né? Então, muitas pessoas da minha idade, por exemplo, falam: tô com dor aqui, dor ali.
Gente, faça uma atividade física. Boa. Não deixe de fazer. Não coma açúcar, né? Olha, açúcar, meu Deus do céu, se puder evitar, evite. Verdade. Eu não gosto de chocolate, não vou dizer que eu não gosto, mas eu não como chocolate. Evita, né? Eu não tomo refrigerante desde 2012. Também não teve, não. Não tomo. Então, assim, o que eu posso fazer por mim, eu estou fazendo e eu aconselho as pessoas também a fazerem. Eu estou com 64 anos e Não parece, mas tudo bem, né? eu te falo que eu não tenho uma dor. Eu não tenho. Por quê? Eu nunca deixei de praticar uma atividade. Eu faço essa corridinha todos os dias, eu faço pilates para levar a mamãe, Muito bom, Pilates. e faço também academia, entendeu? Todos os dias. Faço yoga. Então, assim, o que eu posso fazer, eu tô fazendo, né? Canto, tô aprendendo a tocar violão, Bem legal, né? participo de 2 corais. Ah, é? Por isso que eu tô lindamente aqui, né? Ai, obrigada. Vilma, muito obrigado, hein? Valeu demais. Nossa, Você contribuiu demais com o nosso podcast, né? eu E eu- nem imaginei isso. Foi muito São bom. coisas que acontecem, né? E outra coisa, você vai receber o cordão de ouro do nosso... Uau! Cara, do nosso podcast, tá? Gente, olha Só aí. os número 1, só os tops mesmo, Nossa, que recebem o obrigada. cordão de ouro. Olha aí, gente. Então, tchau, valeu. Deus abençoe, tá? Gente, Amém, a nós todos. Muito obrigada pela oportunidade. até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.